Tem bola rolando para o esporte. Alô, alô, Igor Moura. Alô, Edinaldo Santos. Boa noite pra você, um abraço pra todo mundo ligado aqui nesse Bola Rolando. E o esporte dá prosseguimento ao seu planejamento do futebol, mesmo com aquele aguardo, aquela expectativa, né? Um cenário ainda de incerteza, depois de um torcedor, de um sócio, ingressar na Justiça Comum, pedindo a saída do Yuri Romão como candidato da situação na chapa daqui pra cima, a chapa da situação. A própria chapa de oposição do esporte, né, a chapa que esse torcedor, João Lima, fez parte, ela torce para que a justiça não venha a julgar, que ela dê de ombros para a situação e meio não que... Não acate os pedidos formulados. Não, né? Acate por exemplo, no fim das contas fale, olha, a comissão eleitoral já julgou assim, a gente vai pela comissão eleitoral, não vamos julgar essa situação, a comissão eleitoral do clube tem... total direito de julgar da forma como julgou. Mais ou menos essa situação. A oposição quer dessa forma, a situação quer dessa forma. Por enquanto, a eleição está marcada para a próxima segunda-feira, com Yuri Romão disputando com Rafael Arruda a presidência do esporte. E não saiu nenhuma informação de recuo do João Luiz? Não. Do João Luiz Lopes Lima, né? O nome Isso, dele. Exatamente. Nenhum recuo, muito pelo contrário. Ele ontem, quando falou com você aqui no ar, ele me parecia predisposto mesmo a dar sequência a esse pedido de judicialização na justiça, né? Em momento algum ele me pareceu fraquejar diante dessa iniciativa. Com o presidente da chapa, não é, o Rafael Arruda, insistentemente pedindo para que ele desistisse dessa ação na justiça, até vislumbrando dar uma estabilização maior ao pleito eleitoral do Esporte Clube do Recife. Isso não só o Rafael Arruda, né? Ele disse que muita gente da chapa estava ligando para ele e ele falou, não, eu vou continuar. Disse que ficou bem chateado com... Agora, é um direito que assiste a ele também, não é? Sim. Ele tem esse direito, ele tem as suas convicções. Acho até que muita gente da chapa que ficou caladinha aí também está torcendo para que ele não se tire, não retire, porque são pessoas que não concordam em absolutamente nada do que a comissão eleitoral determinou nessas interpretações tão conflitantes de um lado e de outro, né? A interpretação e a resposta para o pedido de impugnação aconteceu na sexta-feira, né? Isso. Na sexta-feira passada, já à noite, a comissão eleitoral deu parecer dizendo que o Yuri Romão está apto nessa disputa, nessa sua candidatura à reeleição na presidência do Esporte Clube do Recife. E fica claro no compasso de espera. Acredito que, como a eleição é segunda-feira, eu acho que até sexta deve ter algum parecer da Justiça Comum, né, dessa situação. Para saber se de fato continua na segunda, se vai precisar de mais um tempo para estudar o caso, enfim, se vai suspender a eleição. Se vai suspender a eleição. Porque um dos objetivos dele é chegar ao ponto até de suspender a eleição, de pedir intervenção dentro do clube, uma nomeação de um interventor. Esse seria mais um último caso, né? Eu acho um caso muito extremo, eu acho muito difícil isso acontecer. Ele, se não vê seus projetos acontecerem, ele pode chegar a esse ponto, né? De pedir a suspensão da eleição, que seria o ponto mais crucial dessa judicialização. E até mesmo essa coisa da nomeação de um interventor para gerir o clube, a obrigação de marcar um novo processo eleitoral dentro de 30 dias, tudo isso estaria dentro do roteiro que ele pretende dar andamento, né? Se for o caso. Enquanto isso, as duas chapas querem a eleição normal na segunda-feira. Querem a eleição normal. Bom, mas falando nisso, enquanto o clube como um todo e todos que fazem parte do processo eleitoral do esporte aguardam essa definição na justiça, o presidente atual em exercício continua trabalhando, representando o esporte. Esteve ontem na Confederação Brasileira de Futebol, esteve na CBF ao lado do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, porque os 4 clubes que ascenderam à primeira divisão, eles receberam uma premiação em dinheiro, né? Uma premiação que aumentou em 15% em relação ao ano passado, quando o Vitória foi campeão. O Santos recebeu um valor maior, em torno de 2,5 milhões. Mirassol, Sport e Ceará receberam cada um R$1.350.000 pelo acesso e premiação por terem terminado no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Segundo a nota que o Sport publicou, o Yuri, ele falou não só sobre isso, mas sobre diversos assuntos.
como a Copa do Nordeste, por exemplo. Muito está se falando que no regulamento da Copa do Nordeste, aquela vaga direta para a Copa do Brasil na terceira fase, ela não existe mais via Copa do Nordeste. Tiro de misericórdia na Copa do Nordeste. Muita gente está falando, mas pelas informações do Diário do Nordeste, do Ceará inclusive, isso não vai acontecer. A vaga vai continuar da Copa do Nordeste. A vaga vai continuar. Inclusive o Marcelo Paes falou sobre isso na imprensa cearense hoje, sobre a Copa do Nordeste, se a Copa do Nordeste iria acabar. Ele falou, isso seria um tiro no pé, porque a Copa do Nordeste em relação ao estadual dá mais público, dá mais visibilidade e dá mais dinheiro. Isso era um tiro de misericórdia que se daria, ou que vai se dar, porque é o seguinte, Igor, a notícia de hoje, há uma entrevista na notícia de hoje com o responsável pelo regulamento específico da competição. Ele diz claramente que vai sim acontecer isso. Aí aproveita, né, para dar aquele me engana que eu gosto, de que esse é um problema que o calendário está forçando a mexer com todas as competições, e a Copa do Nordeste não escaparia disso. Então é o cara que cuida do regulamento específico. Então você tem uma opinião, essa que você levantou aí, que deve ter saído no Diário do Nordeste, né? Do Marcelo Paes? Do Marcelo Paes? Acredito que sim. E você tem o cara que é responsável pelo regulamento específico da competição, que é exatamente o cara que está dizendo que vai sim evitar, nem a Copa do Nordeste, nem a Copa Verde vão ter mais condição de pegar o campeão da competição e colocar na terceira fase da Libertadores. Não, da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil. Quer dizer, você está dando um tiro de misericórdia na competição que é considerada a mais completa do Norte e Nordeste do Brasil, que é a Copa do Nordeste. Agora é o seguinte... Se já não bastasse o hiato que vai haver entre março e a parte final dos jogos mais decisivos para setembro, é como você abandonasse a competição. A primeira fase termina de março, quartas e semi acontecendo em junho. Você espaçou tudo. E em setembro a final. Em setembro é que você vai ter o mata-mata final. Quer dizer, você espaçou de março até setembro uma competição que fica praticamente que esquecida dentro de um campeonato misturado com tantos campeonatos como vai ser esse calendário maluco do futebol brasileiro. E agora vem essa informação, pelo amor de Deus. Independentemente se der vaga ou não para a Copa do Brasil terceira fase, há uma informação do Diário do Nordeste, né, um importante portal, um importante jornal do Ceará, de que essa vaga vai continuar sendo dada. Não se sabe ainda assim, primeira fase, segunda fase, terceira fase, porque a Copa do Brasil ela pode ter algumas alterações pontuais, ou se não vai ser a vaga. Agora, uma coisa não tem para onde correr, Edinaldo. A Copa do Nordeste ela continua sendo muito mais rentável com ou sem vaga na Copa do Brasil do que todos os estaduais nordestinos juntos. Não há nem comparação. Tem nem comparação. Porque essa notícia foi de agora, foi do dia de hoje, com essa confirmação de quem organiza esse regulamento. Então fica até difícil de você duvidar de que isso vai realmente acontecer, porque está aí bem explicitado pela própria CBF, que vai sim mudar essa questão do regulamento e vai mudar a questão da Copa do Nordeste e da Copa Verde, que não vão ter mais aquelas vagas na terceira fase da Copa do Brasil. Ainda não está confirmado nada, né? Por isso que fica esse disse-me-disse. O presidente da CBF, por exemplo, não confirmou. A CBF, documentando, ela não confirmou ainda. Ela confirmou só a tabela básica. Tabela básica ainda sem os clubes, né? A gente já sabe que não serão mais 8 jogos na primeira fase. Na notícia de hoje está dizendo o seguinte: a Confederação Brasileira de Futebol excluiu definitivamente do regulamento das Copas do Nordeste e Verde 2025 a previsão de vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil, que desde 2020 era concedida ao clube campeão dessas competições. Essa alteração já foi oficializada pela CBF no regulamento específico da competição, o REC, divulgado na última terça-feira à noite. Então aqui a notícia já dá como uma coisa oficializada pela CBF. E mais adiante diz o seguinte: o artigo 4º do capítulo 2 do regulamento, que nas edições anteriores assegurava a vaga ao campeão da Copa do Nordeste, foi removido e, como se previa, o clube campeão da Copa terá vaga assegurada na terceira fase da Copa do Brasil de 2025. Caso esse clube venha a conquistar essa vaga por sua participação na Conmebol Libertadores de 2025 ou por outro critério
constante no regulamento da Copa do Brasil. Então, a perda da vaga na terceira fase da Copa do Brasil, sem dúvida nenhuma, vai impactar no modelo competitivo que era a Copa do Nordeste. Claro. Agora, eu tenho outra matéria aqui em mãos, do Diário do Nordeste, da Rede Verdes Mares, que diz o seguinte: o regulamento específico da Copa do Nordeste 25 causou surpresa por não incluir a vaga na terceira fase da Copa do Brasil do ano seguinte para o campeão. Apesar disso, quem faturar o regional vai continuar garantindo presença no torneio nacional e também provavelmente em fase avançada. O Diário do Nordeste apurou que as federações foram comunicadas sobre a retirada do texto que garantia o campeão do Nordeste na terceira fase da Copa do Brasil, e a justificativa seria de não impor amarras de regulamento para possíveis mudanças na principal competição mata-mata do país para 2026. Há um estudo em andamento. Dessa forma, o campeão da Copa do Nordeste terá direito de jogar a Copa do Brasil e muito provavelmente pular algumas etapas do torneio, como já acontece hoje. Mas a fase de entrada em específico pode mudar. Se não houver mudanças no torneio nacional, a tendência é que a vaga siga sendo na terceira fase. Esse é o texto da matéria. É de 4 horas atrás essa matéria. Uhum. Ela foi redigida 4 horas atrás. Você tem duas situações. Essa matéria do jornal lá de Fortaleza, Diário do Nordeste, e tem essa do GE, que vai de encontro ao que está sendo dito aí. Inclusive com a entrevista feita com o Júlio Avelar, que é o diretor de competições da CBF. Ele explicando que a retirada do artigo faz parte do movimento geral de revisão de todos os campeonatos organizados pela entidade, diante das mudanças no calendário do futebol mundial. A gente teve que revisar tudo para que caiba de forma organizada, uma justificativa que a gente nem leva em consideração, porque a Copa do Nordeste é a Copa mais rentável, mais famosa da região Nordeste, e está sendo muito prejudicada com essas mudanças. Concordo. Muito prejudicada. Isso eu concordo. Tanto é que o Marcelo Paes, convenhamos, vamos ser sinceros aqui, o Marcelo Paes, que conseguiu tirar o Fortaleza da Série C e levar o Fortaleza para tantas Libertadores assim, que é o CEO do Fortaleza, entende mais de futebol do que todos os presidentes de federação do Brasil juntos, Marcelo Paes está dizendo, é um tiro no pé. Finalizar a Copa do Nordeste, acabar a Copa do Nordeste. Eu iria mais além, é um tiro de misericórdia, porque depois do espaçamento que houve para esse primeiro semestre na competição, para não tocar nos estaduais, para não mexer nos estaduais, que na minha opinião e na opinião de muitos formadores de opinião pelo Brasil afora, o ideal seria o estadual, do jeito que ele é, paralelo ao Campeonato Brasileiro no segundo semestre, para não mudar nas outras competições, mas acharam de prejudicar a Copa do Nordeste. E agora vem essa informação da própria CBF, colocando como oficial essa mudança, muito embora tenha essa controvérsia na matéria que você acabou de ler lá do Diário do Nordeste. Então a gente fica nesse tiroteio sem tamanho, né, e prejudicando uma competição, porque isso tem muito a ver, Igor, eu sempre digo isso e repito, com a ciumeira das federações com a Copa do Nordeste e da própria CBF. Desde aquele período lá atrás, de 2003, quando aconteceu uma retirada abrupta, violenta, indevida da competição do calendário do futebol brasileiro, que terminou judicializando, e a CBF foi obrigada a programar a Copa do Nordeste durante 10 anos consecutivos, sob pena de pagar uma multa de 30 milhões de reais. Quando passam esses 10 campeonatos, que volta a Copa do Nordeste para o comando da CBF, eu juro a você que eu já desconfiava no primeiro momento que ela voltou para a CBF. E aí está o resultado. Um ano depois, mantiveram o esquema do ano passado, mas um ano depois está aí esse bombardeio em cima da Copa do Nordeste, lamentavelmente. E tem outro detalhe, né? Exatamente no ano em que o Nordeste vai ter 5 equipes na Série A em 2025. Só perde para a região Sul. Isso. Aliás, a região Sudeste. É a única que vai ter mais do que o Nordeste, que vai colocar 5 clubes no Campeonato Brasileiro da Série A. 25% da Série A, um quarto da Série A será composto por equipes nordestinas, né? Os 2 cearenses, os 2 baianos e o Sport Clube do Recife. Fora que Pernambuco tem 4 representantes na Copa do Nordeste, que vai começar em breve, né? O Santa e o Retrô na pré, Náutico e o Sport já na fase de grupos. Bom,
Então o Yuri Romão esteve com o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, provavelmente falou sobre a Copa do Nordeste também, né? Eu vou entrar em contato, inclusive, em breve com o Yuri Romão para saber um pouco mais do que ele falou sobre a Copa do Nordeste. E hoje teve até um almoço que o Yuri Romão esteve na Ilha do Retiro. Aliás, o Yuri Romão deve estar na sede o dia todo, porque hoje está tendo o que você já vinha... Assembleia de Credores. Eu não vi muita informação a esse respeito, certamente você vai trazer mais coisas amanhã, porque é um momento importantíssimo nessa questão da recuperação judicial do Esporte Clube do Recife, saindo na frente na Assembleia de Credores, tentando aprovar o seu plano de pagamento, mas certamente hoje já deve sair algum itinerário de como vai ser esse sistema de pagamento do esporte para com os seus credores. 2 dias, né? Hoje e no próximo dia 18. Então aí o esporte vai... Primeira convocação hoje, segunda convocação no próximo dia 18. Isso, e até por conta dessa Assembleia, o Yuri Romão está no clube o dia todo e mais cedo teve um almoço com o comando da Polícia Militar, em agradecimento, pelo que me passaram na comunicação do esporte, em agradecimento ao trabalho e apoio durante o ano da Polícia Militar nos Jogos do Esporte, tanto em Arena como na Ilha do Retiro. Gustavo Maia ontem foi oficializado e a gente escuta agora. O ex-atacante do Náutico, 6 gols na Série C, foi destaque do Timbu. O Esporte em agosto ainda assinou um pré-contrato com o Gustavo Maia, que não quis renovar nos aflitos. É o primeiro reforço para 2025, falou dessa assinatura contratual, dessa nova etapa na carreira do Gustavo Maia. Vamos ouvir. Então, o melhor possível, né? Ter assinado com um gigante, né, do futebol brasileiro. Me sinto muito honrado, muito feliz. Agradeço a Deus, né, pela oportunidade que o esporte está me dando, né? Um contrato de 2 anos, né? E espero honrar essa camisa com muita garra e muita determinação. Cara, eu espero que seja uma temporada muito boa, né? Para todos que estiverem no esporte, né? Que possamos alcançar nossos objetivos, né? Que já começa agora da preparação para o Pernambucano, né? E o mais forte possível, né? E fazer o nosso melhor, né? Fazer o nosso melhor em campo, né? No dia a dia, para as coisas acontecerem bem. E meus objetivos individuais, né? Eu espero jogar todas as partidas possíveis, né? Somar minutos, fazer gols, dar assistência, né? As minhas características são assim, eu acho que eu sou um jogador, né? Que tem uma boa relação com a bola, que sou técnico, né? Creio que um ponto forte meu também é a finalização, e eu busco sempre aprimorar, né? Drible, algumas jogadas, né? Individuais, né? Gosto de combinar bastante toque de bola também ali no último terço de campo. Pronto, tá então o Gustavo Maia, que a gente já conhece o futebol dele aqui do Náutico, né? Pediram as características dele, é sempre muito difícil pro atleta dizer, olha... Eu acho isso uma crueldade, porque você força o atleta a fazer propaganda de si próprio, né? Nem todo mundo gosta disso, a não ser o exibicionista, que nem precisa pedir para falar. A maioria diz, olha, deixa eu começar a jogar, mas todo mundo, assim, ele já falou que a gente já conhece, gosta do drible, ele gosta de finalizar de fora da área, um jogador de boa velocidade, foi assim no Náutico e provavelmente será assim no Esporte Clube do Recife. Aquele que diz, eu sou muito bom no cabeceio, tem um passe muito certeiro. Tem alguns clichês, né, tipo, por exemplo, não, o gramado não tá bom, nossa equipe é muito técnica, sente um pouco o gramado, toda equipe é técnica, né, não tem uma equipe que prefere o gramado esburacado, enfim. Gustavo Maia, atleta do esporte para 2025, e Fabrício Domingues também. Fechou, né? Anunciado hoje, o esporte enfim oficializou. O dinheiro deve ter entrado na conta do Racing, né, de Avejaneda. Deve estar bonitinho no bolso, o clube argentino. Acabou de ganhar a Copa Sul-Americana e agora vende por R$4.300.000 o Fabrício Domingues. Agora é o seguinte, o esporte pagou a primeira parcela, são 3 prestações, as 2 próximas ano que vem, em 2025. E o esporte, para pagar essa primeira prestação, que é a maior, se utilizou do adiantamento que fez do dinheiro do Pedro Lima. O esporte adiantou cerca, se eu não estou errado, cerca de 24 milhões dos 36 milhões que o esporte receberia nesse fim de ano. Nas minhas contas, como ele foi vendido por 10 milhões de euros... 60 milhões ao todo, corresponde a 65 nos valores de hoje. 65. 70% de 65 dá 45 milhões para o esporte. 60, né? O esporte vai receber 60 esse ano, 40 ano que vem. Não, eu digo o total do esporte na venda de Pedro Lima. Tá. 70% em cima dos 65 milhões dá 45 milhões.
como ele recebeu 60%, dá 27 milhões e 300 mil reais que o Sport deve ter recebido nesse mês de dezembro. Adiantando, né? Pelos 60% de Pedro Lima, ficando 18 milhões e 200 mil reais para o próximo mês de dezembro do ano de 2025, correspondendo a 40%. Perfeito. E o Sport utilizou parte desse dinheiro, de Pedro Lima, para a aquisição em definitivo do Fabrício Domingues, 60% dos direitos do atleta, contrato até o fim de 2027, e o Fabrício Domingues, não tenha dúvidas que foi um dos líderes técnicos do Sport desse ano, né? É artilheiro, inclusive, né? 53, foi artilheiro na Série B do Sport. Exatamente. 53 jogos, 10 gols marcados, e é peça fundamental para o Sport nas competições que se avizinham: Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série A do Campeonato Brasileiro. E ele passa a ser a segunda maior contratação do Sport, porque a gente teve o Gustavo Coutinho, que o Sport pagou 70 milhões por 70% do seu, não, 7 milhões. Dos seus direitos, 7 milhões. 70 e Gustavo Coutinho. Falei 70, foi? 7 milhões de reais por Gustavo Coutinho. Agora teve Romarinho com 2 milhões e meio, 50%. Barleta, 2 milhões e meio, 50%. Thiago Couto, 1 milhão e 900, também 50%. E agora, 60% do Fabrício Domingues, 4 milhões e 300 mil reais. E mesmo essa situação política do Sport conturbada, mesmo com a eleição segunda-feira, o Departamento de Futebol segue trabalhando em contato direto com o Pepa, e já que terminou a Série A, o Sport deve agilizar esse momento de anúncios oficiais de contratados para 2025, já que a pré-temporada, estamos no dia 11, a pré-temporada do Sport está praticamente começando em 2 semanas. Vai ser no dia 26 de dezembro a reapresentação de todo mundo. Lembrando que vai ter muito jogador de Série A que não vai conseguir se reapresentar no dia 26 de dezembro. E lembrando que as primeiras rodadas do estadual, o Sport joga com o Sub-20. Comandado por Thiago Largue e possivelmente com o reforço do Gustavo Maia no time Sub-20. Já que o Gustavo Maia terminou a Série C, fez tudo, exames médicos no Sport, tudo certinho, tirou o período de férias dele, né? Não vai precisar tirar férias agora, porque a Série C terminou antes de Série B e Série A, principalmente, e vai poder reforçar o time Sub-20 no Campeonato Pernambucano. Ok? Ok, Edil. Valeu, Igor. Aí, portanto, torcedor rubro-negro, a quarta-feira rubro-negra aqui dentro do Bola Rolando. São 7 da noite, 14 minutos.